A Plague Tale: Innocence, um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Asobo Studio, lançado lá em maio de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC, que posteriormente recebeu outras adaptações para outras plataformas. O jogo leva a gente a um dos piores momentos da humanidade, lá na França do século XIV, durante a terrível pandemia da peste bubônica. A história segue os irmãos Amicia e Hugo, que lutam para sobreviver em meio a todo o caos da peste negra e a perseguição implacável da Inquisição. A Amicia é uma jovem de 15 anos, e ela se vê responsável por proteger o seu irmão mais novo, o Hugo, que sofre de uma doença misteriosa que atrai justamente a atenção dos inquisidores. A narrativa ela se torna uma montanha-russa de emoções, que vai explorar temas como a perda, o sacrifício e a dura realidade de uma sobrevivência. Depois de uma brutal invasão, Amicia e Hugo se encontram sozinhos, sem sua família, em um mundo totalmente caótico. Hugo, que sofre de uma doença misteriosa, se torna um alvo muito valioso para a Inquisição por conta de um poder oculto que ele tem e que está justamente relacionado à praga que perturba o país naquele momento. E é a partir desse ponto que os irmãos eles são forçados a fugir e a lutar pelas suas vidas. A relação entre Amicia e Hugo é justamente o coração pulsante de A Plague Tale: Innocence. A Amicia, apesar de ser muito jovem, ela é forçada a assumir um papel de protetora de Hugo, uma responsabilidade que no começo ela se reluta em aceitar, já que o peso de cuidar do seu irmão, enquanto lida com a sua própria dor e medo, é muito cansativo para um adolescente. Mas é justamente nessa jornada que vai revelar a profundidade do caráter de Amicia e justamente a força de espírito que ela tem. E por outro lado, Hugo é uma criança inocente que vê o mundo com olhos de curiosidade, mesmo quando tudo ao seu redor é cinza e sombrio. A sua doença o mantém isolado e a sua percepção de realidade é limitada, o que torna a proteção de Amicia ainda mais crucial para Hugo. O jogo aborda as questões da violência e o impacto psicológico de matar para proteger alguém querido. E justamente isso acontece com a Amicia, quando ela enfrenta um dilema moral em ter que tirar vidas. E embora isso no início seja traumático para ela, a rápida adaptação dela à violência me deixa com o pé atrás, questionado sobre o desenvolvimento do personagem, já que depois ela nem sequer se importa em ter que matar para sobreviver ou enfim. Com um visual sombrio e desolador, A Plague Tale: Innocence retrata de forma impactante um dos períodos mais sombrios da história humana, mostrando a devastação causada pela peste. Outros detalhes também seriam no vilarejo, onde algumas casas e nas portas estão marcadas com um X, mostrando que aquelas pessoas estão infectadas com a peste e que as outras deveriam evitar elas. O jogo também destaca a influência da igreja na Europa medieval, com detalhes em construções e a presença de grandes igrejas, reforçando o quão potente e forte era a igreja naquela época. Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? Os principais antagonistas do jogo são os membros da Inquisição, que perseguem a Amicia e Hugo por conta do interesse no mistério do poder justamente de Hugo, como eu já tinha dito. Eles simbolizam a opressão e o controle que dominavam a sociedade medieval, representando assim uma ameaça constante e intensa no jogo. Com certeza, um dos elementos mais marcantes de A Plague Tale: Innocence são as hordas de ratos que disseminam a peste. Esses ratos, que temem a luz, têm medo da luz, representam uma ameaça constante e mortal. E justamente o uso da luz como proteção é a mecânica central, que exige do jogador a estratégia inteligente para sobreviver e progredir na história, justamente escapando daquela horda de ratos. Com certeza, um dos pontos que eu considero muito importante em todos os jogos é justamente a trilha sonora, e A Plague Tale: Innocence consegue acertar nesse quesito. Fall back! What's happening? Hugo, we can't stop. Not here. I feel funny. Come on. You'll be able to rest when we get to Laurentius's place. My head. A trilha sonora ela é envolvente, ela consegue passar para o jogador a atmosfera tensa, a atmosfera melancólica do jogo, justamente com efeitos sonoros, especialmente os relacionados às pragas de rato, que contribuem muito para a imersão do jogador. This way!
A jogabilidade de A Plague Tale: Innocence combina furtividade, resolução de quebra-cabeças e momentos de ação. A Amicia, por exemplo, ela tem que usar o seu ambiente ao redor para se esconder dos inimigos, criar distrações e avançar sem ser detectada. E apesar de ser um elemento central, eu acredito que a mecânica de furtividade ela poderia ser mais polida, já que na maioria das vezes a IA inimiga parecia ser previsível no que ia fazer. Os quebra-cabeças são justamente as hordas de rato, que frequentemente exigem o uso da luz para afastar os ratos ou encontrar caminhos alternativos. E também a Amicia pode usar a sua funda para atirar pedras e outros objetos, que vai servir tanto para uma distração quanto para eliminar os inimigos. Mas o combate é limitado, o que reforça justamente a necessidade de furtividade e uso inteligente do combate. O jogo ele apresenta um sistema de criação e melhorias, o que incentiva tanto a exploração, tanto o uso estratégico dos recursos, que são encontrados pelo caminho. Além disso, há itens colecionáveis, que refletem justamente a cultura e os costumes daquela época, como por exemplo apitos, tabuleiros de xadrez e temperos, que enriquece cada vez mais a imersão do período histórico do jogo. Se você é uma pessoa que está com vontade agora de jogar esse jogo, mas não tem certeza se vai rodar muito bem no seu PC ou não, você pode usar como base as configurações do PC que gravou a gameplay para a gente usar nesse vídeo hoje. Sendo ela então um processador Intel i7, uma placa de vídeo RTX 2060 e 32 GB de memória RAM. Então aí você pode usar como base para, enfim, verificar se vai rodar bem ou não. E o sucesso de A Plague Tale: Innocence levou ao lançamento de uma sequência em 2022, que foi intitulada como A Plague Tale: Requiem, que continua justamente a história de Amicia e Hugo, mas essa é uma história para outro vídeo. E então a Critic Level deu uma nota para cada critério do jogo. Sendo assim, a nota geral da Critic Level é 4,5 de 5 estrelas. A Plague Tale: Innocence é um jogo que se destaca por sua narrativa envolvente, ambientação rica e mecânicas de jogo desafiadoras. Se você ainda não teve a chance de jogar, nós da Critic Level recomendamos fortemente. E obrigado por assistir a nossa análise. Se você gostou, deixa seu like, comenta e se inscreve no canal para mais análises. Até a próxima!